o seguinte pra você, sendo bem sincero, posso falar pessoalmente eu fui pego de surpresa quando não houve assim o que vocês acham da gente fazer uma pausa, né? O Rafa meio que definiu com o Felipe e com o Paulo e a gente sentou e eles avisaram. Em setembro do ano passado, o Angra pegou muitos fãs de surpresa quando anunciou uma pausa nas atividades por tempo indeterminado, que acontecerá em agosto deste ano após a banda concluir as datas da turnê de comemoração dos 20 anos do álbum Temple of Shadows. E lógico que essa foi uma notícia que fez com que uma parcela dos fãs começassem a conjecturar sobre dois possíveis cenários que podem estar por trás deste ato da banda. Ou o fim definitivo do Angra, ou uma improvável, mas possível reunião da formação dos álbuns Rebirth e Temple of Shadows, que é uma das fases clássicas e mais bem-sucedidas do Angra, logicamente que é ao lado da primeira fase com o maestro André Matos. Bom, no momento atual, a banda continua cumprindo as datas da turnê, e uns dias atrás, o guitarrista Marcelo Barbosa cedeu uma entrevista para o canal Imagenscast. E ele falou bastante sobre essa parada do Angra e também revelou detalhes que colocaram mais combustível ainda nessa história toda de que esse ato do Angra supostamente pode ser uma cortina de fumaça para algo mais drástico que vai acontecer na carreira da banda. Então, será que essas teorias da conspiração alimentada pelos fãs podem ter algum fundo de verdade? Bom, vamos ver o que ele está falando em alguns cortes dessa entrevista e tentar analisar se dá para ter alguma pista em relação a isso. Lembrando, galera, que tudo que eu falar aqui é baseado em suposições e não em evidências e fatos concretos, tá? Bom, no primeiro corte aí que a gente vai analisar, ele fala que foi pego de surpresa. Aparentemente ele não estava sabendo de nada a respeito dessa pausa, desse ato. Embora o Rafael Bittencourt às vezes comentava algo por cima, né, manifestava essa vontade, mas não tinha nada oficial. Mas você já tem um plano a partir do hiato do Angra? Não tenho não, cara. Eu vou falar o seguinte pra você, sendo bem sincero, posso falar pessoalmente eu fui pego de surpresa quando não houve assim o que vocês acham da gente fazer uma pausa, né? O Rafa meio que definiu com o Felipe e com o Paulo e a gente sentou e eles avisaram. Foi meio isso, real. O Angra vai fazer mais um tanto e era isso. Aquilo me pegou de surpresa, foi meio louco assim, porque eu imaginava que isso fosse acontecer, mas não agora. Eu achava que ainda ia ter mais um disco, mais uma turnê e talvez daqui a 2, 3 anos isso acontecesse. Pra você ver, né, ele esperava que eles ainda fossem gravar mais um álbum, fazer mais alguma turnê, e aí sim pensar, né, em tirar umas férias aí de um semestre mais ou menos, e não por tempo indeterminado exatamente. O outro corte aqui que eu peguei, ele fala mais ou menos o motivo dessa pausa, né? Que além deles estarem muito cansados, né? Também tem os outros projetos dos integrantes. E ele fala, né, que essa decisão partiu muito mais do Rafael Bittencourt, que além de ser o fundador e praticamente o dono do Angra, né? Ele também tem os seus projetos, né? Como a carreira solo dele, que inclusive eu assisti um show no mês passado no Sesc Belenzinho aqui em São Paulo, achei bem legal, por sinal. Ele também tem o canal dele, o Amplifica, né? Que acho que deve consumir muito tempo dele também. Como é que se deu essa conversa, essa decisão da banda entrar em hiato? Foi algo que todo mundo concordou de cara? Demorou algum tempo para todo mundo concordar? O que te fez concordar com esse ato? Conta pra gente um pouco desse bastidor. Bom, primeiro o Angra tem um ritmo de trabalho muito intenso e estava todo mundo muito cansado mesmo, né? E no final das contas, eu acho que isso é uma coisa que partiu muito mais do Rafael. Ele já vem falando em dar um tempo, já faz tempo. Ele tem estado cansado também, mas acho que, para mim, seria legal, sim, uma pausa, mas não um hiato indefinido, né? Por mim, a gente faria, sei lá, vamos ficar um semestre aí, dar um tempo, né? 8 meses, não sei, a gente volta no final do ano, né? Porque realmente é desgastante, você fica longe de casa, longe da família e tudo. Mas o Rafa já vem falando disso há um tempo, né? E aí, isso juntou com muitas outras coisas, juntou com o Bruno também querendo fazer coisas nos Estados Unidos, com o Fábio querendo fazer os shows dele, que sempre ele tentava fazer, e aí quando já estava coisa marcada, pintava coisa com o Angra, ele tinha que desmarcar, é sempre uma confusão. Vamos dar um tempo, vamos descansar, né, todo mundo, fazer as outras coisas que todo mundo está a fim de fazer também. E tal. Mas foi uma coisa que partiu muito mais do Rafa, e eu acredito que em geral, tá? Em geral, a gente concordou porque os argumentos são válidos. Claro que são válidos.
Agora, não necessariamente teria sido essa a decisão. Então, assim, o que nos dá a entender é que o guitarrista não estava muito de acordo com essa pausa não, né? Pelo menos não agora. Mas, já que todos concordaram, ele acabou meio que se conformando e enxergando o lado bom dessa história toda, que ele se dedicar com mais energia nos seus outros projetos. Para quem não sabe, ele também é empresário, né? Tem restaurante, escola de música, pub. O cara é praticamente um workaholic. Ele parece ser um cara muito gente boa, né? Pelo menos as pessoas que eu já vi comentando que tiveram algum contato com ele, já tiveram a oportunidade de conhecer ou conversar, falam muito bem dele. E por fim, ele garante que a banda não vai se separar, que tudo que estão falando aí não passa de boato. Então, até segunda ordem, os fãs aí podem ficar tranquilos. Vez, né? Eu não tô olhando o que tá muito lá pra frente. Mas sei que julho é o último show, última perna mesmo de muitos shows da turnê, encerrando em 3 de agosto, em São Paulo, no Tokyo Marine Hall. Essa fase da banda, né? Esse momento, para começar aí um hiato que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Então, é uma coisa meio que sem previsão de volta, mas não é, né? Muita gente conjecturando que é o fim da banda. Se é uma convicção que eu tenho, é que não vai ser o fim da banda, né? Assim, claro, a não ser que algo muito radical acontecesse, né? Mas então, resumindo, como vocês viram, essa decisão aí partiu muito mais do Rafael Bittencourt, né? Inclusive, ele chegou a sugerir que a banda continuasse a fazer as turnês sem ele, o que não faz sentido nenhum. O Rafa, ele sempre fala assim, ele fala até assim, ó, se vocês quiserem, não falou dessa vez, mas é comum ele falar, se vocês quiserem fazer aí umas turnês sem mim, põe um outro cara aí, faz, mas como é que faz? Sem o Rafa, o cara é o cara que compôs as músicas, é viagem, né? Na cabeça do Rafa isso nunca vai acontecer, né? Mas na cabeça dele isso é possível. Mas enfim, eu, Daniel, acredito que realmente se trata aí de umas férias prolongadas para que eles possam dar uma diminuída no ritmo, descansar um pouco mais, até porque os caras não são mais jovenzinhos, né, com exceção do Bruno Valverde, que é o mais novo lá, acho que ele não tem nem 30 anos. E também a maioria lá é pai de família, e para quem é músico e tem que viver na estrada, é foda. Mas apesar de eu ter essa opinião, eu também não descarto a possibilidade de meio que compactuando dessas teorias malucas dos fãs, de que algo possa sim estar por trás deste ato. De repente o retorno da formação do Temple of Shadows, que vamos ser sinceros, né, seria algo muito lucrativo para eles, hein? Ingressos sold out, venda de merchandise, os caras enchem o bolso de dinheiro. E eu acredito que o único que de repente não participaria dessa reunião, se caso acontecesse, obviamente, seria o Aquiles Priester, porque as tretas com ele, com o Rafael Bittencourt, com o Kiko Loureiro, já foram um pouco mais pesadas do que do Edu Falaschi, por exemplo, né? Bom, e se a gente estiver pensando aí no pior cenário possível, especulado pelos fãs, pode ser que a banda nem volte deste ato e chegue à conclusão que o ciclo realmente encerrou e decrete o fim definitivo do Angra. Bom, vai saber, tudo é possível, né? A verdade, meus caros, é que a gente que tá de fora não sabe exatamente o que acontece nos bastidores da música, do mundo artístico de uma forma geral, né? Então tudo acaba ficando como uma grande incógnita por trás das cortinas. Coisas que de repente a gente só vai saber quando vierem a conhecimento público. Mas e você, qual é a sua opinião a respeito deste ato? Você acha que realmente é só uma parada aí, uma longa pausa e a banda realmente irá retornar? Ou você acha que realmente tem algo por trás disso daí? Põe aí nos comentários. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se possível, contribua financeiramente com o canal via Pix, qualquer valor que você puder. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até logo!